E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui o vídeo de hoje, né? Como vocês viram, né? Criando o nosso primeiro projeto em MongoDB. E esse é um vídeo que a gente vai fazer para ensinar a dar os primeiros passos e fazer o primeiro projeto de vocês, de qualquer pessoa que quer conhecer MongoDB, NoSQL. E aí nós vamos fazer um projeto simples, mas a gente vai fazer todas as funções que um banco de dados ele deve ter basicamente, né? Então aqui, né, criando um projeto em MongoDB, eu sou Cartier e estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. E esse projeto faz parte da matéria de banco de dados 2. Mas para a gente começar a fazer esse projeto, primeiramente a gente precisa entender o que é MongoDB. E MongoDB nada mais é do que uma ferramenta para a gente criar banco de dados, assim como Postgre, MySQL. Ele é um banco de dados open source que é de alta performance e flexível. E ele é um dos mais conhecidos bancos de dados do tipo NoSQL, que é um banco de dados que apresenta algumas vantagens sobre outros tipos, principalmente quando a gente precisa de escalabilidade e flexibilidade, bom desempenho e facilidade para a consulta, né? Que são alguns dos critérios, né? dos pilares para a gente ter um bom banco de dados. Né? Então, fica isso. Para que serve? Né? Essa flexibilidade, alta disponibilidade, projetos que envolvem Big Data e uma documentação oficial. Né? A flexibilidade é que, devido a alguns bancos de dados por ele não seguir nenhum esquema, ele acaba sendo muito flexível, ou seja, você pode fazer muitas mudanças, ele pode variar de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua necessidade dentro do seu banco de dados. A outra coisa é a alta disponibilidade, que se refere ao alto volume de acesso. Com esses acessos, ele pode aumentar consideravelmente, isso pode afetar o desempenho do banco de dados. Isso por quê? Né? Porque o banco que a gente conhece normal, né? Para a gente acessar um dado, para a gente acessar, por exemplo, o nome do cliente e as compras que ele fez, para a gente fazer isso, o banco de dados ele vai ter que acessar muitas informações, entendeu? Então, se aquele cliente tiver feito 50 compras, ele vai demorar um tempo para fazer a análise dessas compras. Se ele já tiver feito 200 compras, vai demorar mais. Agora, como aqui não, você guarda as informações de forma diferente, não tem essa interligação de tabelas, então a disponibilidade, a facilidade do acesso é mais rápida. E isso se encaixa muito bem em projetos de Big Data, né, que é projetos de grande quantidade de dados. E a documentação oficial é muito boa, ou seja, auxilia para quem vai desenvolver a primeira vez, ou para quem quer transferir o seu banco de dados no modelo relacional, né, o que a gente conhece, que é o SQL normal. Agora a gente vai diferenciar, para ter uma ideia mais clara, o que é o SQL e o NoSQL. O SQL, que provavelmente você está nesse vídeo, você já conhece, é uma linguagem de programação para trabalhar os bancos de dados relacionais. Ou seja, que são tabelas e estruturas bem definidas. É aquele que a gente já conhece bem, né? Que é, por exemplo, vou criar aqui uma escola, né? Então vai ter que ter aluno, professor, matérias, né? Então vai ter que ter tudo bem definido. Agora o NoSQL significa não apenas ou não só SQL. Ou seja, ele é um guarda-chuva para várias outras ferramentas que não usam SQL, já que a gente conhece o SQL como uma linguagem que foi criada de forma padrão, lá na década de 70, para conversar o banco de dados entre eles, né? E tem essa linguagem padrão que dá pra gente construir, pra gente utilizar um banco, tudo na linguagem SQL. Já o NoSQL envolve várias ferramentas como o MongoDB, ela não é a única, que não precisa necessariamente do SQL. Ele também pode usar, né? Tem várias outras maneiras de a gente construir um banco em NoSQL, só que a que a gente vai usar hoje é o formato de documento. Vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a fazer o nosso projeto. E aí a gente vai fazer um projeto de um e-commerce, né, um sistema de vendas online, né, de uma loja online, basicamente. E aí, para a gente começar, eu separei aqui mais ou menos qual é o objetivo principal de a gente gerar dados para o dono da loja, né? Para quem vai estar usando ali o sistema, né? E o principal é a pessoa ter um controle das vendas que ela está fazendo na loja. Então, para isso, ele vai gerar como se fosse uma nota fiscal, né? Aqui no exemplo que eu estou mostrando, né? Vai ter um ID, que é referente àquela compra, quem foi a cliente, os itens que foram pedidos, os detalhes do pagamento, tudo certinho, né? E no modelo relacional que a gente conhece, fica a ideia de que cada linha dessa é referente a uma tabela, né? Que é o padrão que todo mundo conhece. E é formado basicamente dessa forma aqui, né? Esse exemplo que eu mostrei aqui anterior, né, ele é gerado aqui, né, aqui no pedido, né, que vai receber todas essas informações. Então isso seria mais ou menos o modelo conceitual desse exemplo de banco de dados do e-commerce, no modelo que todo mundo conhece, que é um modelo que vai usar SQL. E aqui é um exemplo, o esquema conceitual, né, do entidade de relacionamento. E aqui tem tudo padronizado, né, como a gente vê, ó, o cliente, quais os dados que o cliente vai ter. Aí ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Qual a diferença entre os dois? Vai ter o que você dá compra. Então esse aqui é o padrão que a gente conhece. Mas como que ele vai ficar no NoSQL, no modelo que a gente vai criar aqui, que é no MongoDB? Aqui, essas tabelas, a gente vai diminuir elas, porque cada cliente ele tem suas diferenças. E para isso foi criado outras tabelas para poder separar essas diferenças, ou cada detalhe, cada coisa que um cliente precisa de diferente do outro. Né? Como a gente sabe, por exemplo, se eu tiver aqui nome, endereço, telefone.
se é só esses dados que eu preciso. Mas, por exemplo, se eu quiser cadastrar uma empresa que também vai comprar nessa loja, vou precisar colocar CNPJ. Só que aí, ou eu crio duas tabelas para diferenciar a pessoa física da jurídica, ou eu crio uma aba, né, mais uma coluna CNPJ para todas as pessoas, né? Então já ficaria mais complexo de fazer essa parte, né? Só que aqui não. Aqui a gente pode fazer da seguinte maneira: o cliente, ele é apenas um tipo. E o cliente vai ter todas essas informações. Então essas 1, 2, 3, 4, 5 tabelas aqui viraria apenas uma. Essa aqui do pedido, também considerando as informações da regra de negócio, e esses 3 tabelas aqui, que seria a troca, que na verdade a gente não vai usar a troca, a gente vai usar produto cancelado, certo? Seria aqui o produto cancelado, a venda e o pedido. E aqui seria a lista de produtos. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabelas. No modelo do MongoDB que nós vamos fazer, só vamos precisar de 3. E agora eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer. Antes a gente vai explicar só qual a diferença que vai ficar desse modelo, né? A gente viu aqui, né, que tinha 9 tabelas, aqui a gente vê que só tem 3. Como que vai ficar isso, né? Por exemplo, aqui esse usuário, né, que no MongoDB a gente cria coleções. A coleção cliente, a gente vai criar vários clientes. E as informações de cada cliente ela vai estar em um documento apenas. É o do cliente 1, 2, 3 e assim vai. E também no produto da mesma forma. Ó, produto 6, produto 7, tudo vai estar aqui. Já na coleção pedido, eu vou pegar as informações que o pedido precisa ter e vou unir com as informações que já existem no meu banco, que é do cliente e da coleção de produtos. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Olha como é simples, né? Eu preenchi aqui a coleção pedido, botei o ID do cliente para fazer a referência, para fazer a ligação, boto qualquer outra informação que eu preciso colocar, como aqui no caso aprovado, né? Um status, coloquei um status só para exemplificar, e os itens que foram comprados. E a gente vai ver que tem várias maneiras da gente manipular esse documento, que a gente vai fazer na parte prática. Então, pessoal, agora para a gente continuar, o que a gente vai fazer é utilizar o MongoDB, a própria interface do MongoDB que eles têm disponível. Para vocês baixarem, aí você tem que acessar o site, coloca MongoDB Download. Se você colocar dessa forma, o primeiro link que vai aparecer é o MongoDB Community, que nesse MongoDB Community eles têm essa interface aqui que vocês estão vendo, né? O sistema, né? Você baixa ele em MSI, faz a instalação no seu computador e ele vai dar essa interface. Por que eu estou usando ela? A maioria dos vídeos que vocês vão encontrar, eles usam a própria linguagem JavaScript, que ela é um dos pontos que é mais usado, é uma das maneiras que é mais usada para construir os bancos de dados em MongoDB, e eles usam às vezes o próprio terminal, ou usam outras frameworks, outros aplicativos, né, que ajudam você a mexer depois de instalar o MongoDB. Só que eu achei bem interessante utilizar o MongoDB Compass, que é esse que você baixa lá no próprio site do MongoDB, que lá também tem documentação, tudo certinho, você pode ver tudo lá. E aí esse aqui é bem simples de usar. No caso, eu já criei um servidor para mim, mas quando você entrar a primeira vez, vai ter aqui para você criar e salvar. E aí você coloca o nome do seu servidor e ele vai iniciar. No meu caso, como eu já tenho criado, eu só vou clicar aqui em conectar. Aí o que ele vai fazer é abrir todas as databases que você tem, né? Todos os bancos de dados que você tem. Então você vem aqui e cria um novo. E é interessante porque a gente vai criar coleções, como eu falei, né? E aqui ele já cria uma database, o nome, junto com a primeira coleção que você vai criar. Então como nós vamos criar aqui um e-commerce, né? Eu vou colocar... Então, eu criei aqui o nome da database, e-commerce, e a primeira coleção que eu vou criar é cliente. Olha como é que ele já monta, né? Tá aqui, ó, e-commerce, aí ele criou já o cliente. Aí eu posso até vir aqui e criar as outras coleções que eu tenho que criar. Eu vou criar aqui logo, né? Que seria a venda, criar collection, para vocês verem como cria. E aqui depois criar mais uma que seria produtos. E essas são as maneiras que a gente tem para criar. Uma delas é você vir aqui e inserir um documento, que seria adicionar uma pessoa. E aqui vai ter todas as informações que você tem que adicionar. Eu particularmente prefiro usar essa maneira aqui de view, que nela você consegue ver claramente aqui, ó, ID. Aí você pode vir aqui e adicionar o que o cliente tem. A gente viu lá, nome. Aí eu crio um nome aqui aleatório. Vou colocar aqui o meu. Aí eu posso adicionar outros dados. Telefone. Posso colocar aqui o número do telefone. Agora veja como é interessante também uma forma já de adicionar os dados da maneira que você quer. Quando você clica aqui, você tem várias maneiras de adicionar. Você pode adicionar um ID, que é esse que já tem, que é um Object ID que ele já gera automaticamente. Mas vamos dar um exemplo aqui, que é bem interessante. Geralmente nessas lojas de compra você pode ter mais de um endereço, que aí você seleciona o endereço de entrega. E aí nesse caso aqui nós vamos colocar um array. Nesse array, olha o que eu posso fazer, eu posso adicionar mais de um endereço de entrega. Então eu posso colocar esse endereço aqui, ó, rua tal, com número tal. Aí não, eu quero adicionar mais um endereço. Então eu venho aqui e adiciono mais um, que seria outra rua, que eu posso, outro endereço que eu poderia enviar aquele produto. Então, olha como é bem diversificada a forma de você
colocar. Então tá aqui, aí eu só continuo aqui para colocar outras informações, como adicionar aqui abaixo de endereço, né? Que aí eu continuaria adicionando outras informações necessárias, como por exemplo, qual tipo de pessoa é, se é pessoa física ou jurídica. Então eu vou colocar aqui que é pessoa física. Então já que é pessoa física, a pessoa tem o seu CPF, né, para identificar. Então a gente pode adicionar aqui um CPF, que seria um dado dessa pessoa. Mais um dado dessa pessoa que é específico para a pessoa física. Pronto, eu vou inserir aqui, e aí ele já adiciona aqui para mim. Tem várias maneiras de visualizar essa pessoa que foi cadastrada, esse cliente, né? Mas aí, digamos que eu queira adicionar uma outra pessoa. Como vocês viram aqui, ó, ficou todo montado. Mas, por exemplo, digamos que eu quero cadastrar uma empresa. Só que a empresa ela não vai ter CPF, ela vai ter CNPJ, né? Então, a diferença é, a gente pode excluir o CPF aqui e adicionar um outro atributo, que seria CNPJ. Eu colocaria o número, mudaria aqui que ele é pessoa jurídica. Pronto, e inserir. Não dá erro, não tem nenhum problema. Se eu precisar colocar ele na venda, a gente vai ver mais na frente. Eu vou usar um desses atributos para chamar e todos esses dados vão estar aqui salvos. Então, para a gente começar, eu vou mostrando essas maneiras que a gente tem de incluir dados aqui no nosso banco de dados. E vejo que é de uma maneira bem simples. Agora, uma outra maneira que a gente também tem, de outras formas, que seria usando um arquivo JSON ou um arquivo CSV file, né? Que é esse arquivo aqui, ó, que é os produtos. Alguns produtos que eu já tinha salvo aqui, eu vou selecionar eles, ele vai dizer, eu vou pedir para importar. Olha como ele já importa todos os produtos aqui da maneira que eu quero. E cada um deles é único, né? Ele não vai interferir, o 1 não vai interferir no 2, entendeu? Agora vamos para a parte de ligar esses documentos, essas informações. Essa parte de ligar, a gente vai, por exemplo, utilizar aqui as vendas, né, para fazer as movimentações dentro do nosso banco de dados. Para isso, a gente pode fazer aqui de forma manual, que seria adicionar, né? Então ele já vai ter esse ID automático dele, e eu posso vir aqui e adicionar, também posso colocar, por exemplo, o ID da venda. E aí você vê mais uma coisa, que é a questão da forma de digitar, de você passar os dados no MongoDB. É diferente, por exemplo, da linguagem SQL, onde a gente tem que tomar cuidado para não deixar espaço de um para o outro, tomar cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas. Então eu posso adicionar, por exemplo, o ID da compra sendo a compra 2. E aí eu vou aqui, e o que eu posso fazer? Vou inserir, tá aqui. A venda não está feita. Mas por que eu fiz isso? Porque eu quero voltar aqui e pegar o ID desse cliente. Então eu vou vir aqui, pegar o ID do cliente, adicionar a venda, vou editar, aí esse ponto, esse documento, ele pode ser editável. Eu venho aqui, vou adicionar mais informação, eu quero que apareça o ID do cliente. E aí eu colo esse ID do cliente, mas tem outras maneiras de fazer, por exemplo, num sistema que utilizaria o MongoDB como o seu banco de dados, provavelmente o sistema já faria esse passo a passo completo. Mas como a gente está construindo aqui na mão, um sistema do zero, apenas com o MongoDB, então nesse caso eu estou copiando aqui os dados e colando. Que aí ele já vai incluir todos os dados que aquela pessoa tem. E aí eu posso criar outra coisa muito interessante. Por exemplo, os itens comprados. Eu preciso de todos aqueles dados? Não. Basta eu vir aqui, eu posso criar um objeto, e dentro desse objeto eu vou adicionar todos os itens que a pessoa comprou. Então eu vou colocar o ID do produto, para me identificar qual é o produto do ID 2. Como lá eu posso colocar o valor que eu comprei, e aqui eu posso colocar o valor que eu vendi, então aqui eu posso colocar o valor da venda. E aí colocar um valor X, vou colocar só um número aqui, mas como eu falei, tem várias maneiras de a gente colocar esses dados. E a quantidade, né? Vou dizer que foram 3. Então, eu for aqui e a gente já começa a mexer no update, né? Aqui eu já fiz uma atualização desse item. Então a gente já viu algumas coisas que a gente pode fazer para construir. Aqui já é um banco de dados funcional. Eu já posso adicionar produtos, já posso adicionar clientes, já posso fazer com que esses clientes façam compras, ou seja, a empresa faça uma venda. E aqui tem todos os dados que no momento a empresa precisa. Se mais na frente eu precisar de mais dados, eu posso colocar mais dados aqui. Como por exemplo, alguns que eu vou exportar aqui e a gente vai ver o que vai aparecer.
Vou ter algumas vendas que foram feitas, né? Essa venda aqui, por exemplo, olha as informações que ela tem. Ela tem o ID do cliente, ela tem o status da compra, né, que foi uma informação que eu adicionei, que seria o status da compra, quais foram os produtos que a pessoa comprou, né, o produto 2, quantidade tal, e a forma de pagamento, foi o Pix aqui, né, no exemplo. Agora olha nesse aqui, né, esse aqui já tem mais informações do que o anterior, mas as informações necessárias. Por quê? Porque um produto foi cancelado. E aí, eu só precisei aqui no exemplo o ID desse produto que foi cancelado, já que a compra não foi feita. E aqui tem a forma de pagamento, o produto que ele comprou, no caso ele comprou... Aqui foi uma maneira que eu usei para colocar essa informação, mas a pessoa pode usar outras maneiras. No caso eu coloquei ID do produto 2, como foi mais de um, o valor da venda e a quantidade. Aí eu coloquei ID produto 2. E aí qual é o ID dele, desse outro produto que foi comprado. Mas eu poderia ter criado produto sendo vários objetos. Nesse ID, esse nome aqui eu poderia colocar, ó, produtos comprados. Aqui eu poderia botar produto 1. Aí eu colocaria dentro dele um array com todas as informações, o ID do produto, a quantidade que foi comprado, o valor que foi comprado. E embaixo colocar produto 2, que seria outro objeto, ou outro array no caso, seria um objeto ou um array dentro dele com todas as informações. Então, para vocês verem, tem muitas maneiras de montar. E outra coisa também, né, além de adicionar, inserir, né, que a gente fez, atualizar, a gente fez a atualização, a gente também pode remover, né? Então a gente pode vir aqui, no caso da interface, se você for usar outras maneiras, tem outras formas de fazer esse controle. Então aqui eu posso remover, documento deletado, mas eu também posso, por exemplo, fazer filtros para gerar relatórios, né? Toda empresa geralmente precisa de relatórios. Então, um filtro que eu poderia fazer era saber quantas vezes o cliente comprou, né? Então o que a gente faz? Por exemplo, eu tenho mais dois aqui só para a gente exemplificar, né? Aqui tem vários. E aí eu vou querer só esse cliente aqui que tem esse ID. Então eu quero somente ele. Então aqui tem 4, ó. Quando eu vou, ele tem apenas eles dois. Então, digamos que alguém quer um relatório das compras que esse cliente fez. Então, aqui como eu tenho esses dados já filtrados, eu vou apenas exportar essas informações, que também dá para fazer como em qualquer outro programa que você usa para fazer um banco de dados. No caso, eu posso exportar a coleção toda, que seria a coleção venda, ou apenas os resultados da query, né, da busca que eu fiz. E aí, como eu posso fazer essa exportação? Então, eu vou exportar aqui todas essas vendas que ele apareceu, e qual formato que eu quero. Então, por exemplo, se eu exportar em JSON, ele vai aparecer dessa maneira que está aqui. Se eu quiser exportar em CSV, olha como ele exporta. Então, depois que eu fiz a exportação, ele jogou aqui para a área de trabalho, olha como é que já veio o arquivo. Então ele já gera um arquivo que a gente pode abrir no Excel. Isso é uma maneira muito interessante de a gente exportar esses dados. Mas se eu também quiser exportar em JSON, ele também vai exportar. Tem até formas aqui, padrões que eu possa exportar em JSON. Então essa é uma maneira, pessoal. Você pode preencher o resto dos dados e vai ficar um sistema bem interessante, com os dados que você quer. Então, por exemplo, uma loja pequena que tem produtos, clientes e vendas, você vai ter todos esses dados salvos em um banco de dados e de maneira bem simples e bem flexível, que é um dos pontos principais do MongoDB. Então, esse foi o sistema. Espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem e obrigado por assistir o vídeo.